Olá pessoal, meu nome é Ângelo, para quem não me conhece. Eu vou estar aqui compartilhando com vocês a resolução de uma questão, né, da prova para engenheiros da Petrobras de 2018. Essa prova foi aplicada aí pela Sesgra Rio e eu achei interessante, né, a questão e por isso eu resolvi aí postar no canal compartilhando com vocês a resolução aí comentada aí dessa questão. A questão aqui é essa, né? Então ele diz aqui, né, questão número 22, ó. No aparato ilustrado da figura abaixo, há um trilo metálico, né, essa barrinha aqui. Na verdade é esse esquema aqui todo aqui, ó. Isso aqui que é o trilho metálico, tá? O trilho metálico imerso em um campo magnético uniforme B, né? O campo magnético está sendo representado aí por esses xizinhos aqui, né? Que está entrando no papel, no plano do papel, né? Da tela, né? Assim dizer. Sobre o qual uma barra metálica pode deslizar livremente. Então, no caso, a barra metálica é essa parte aqui em cinza, né? Então, você tem o trilho aqui, né? Que está conectado a um resistor, né? De resistência R. E tem uma barra aqui que vai ficar deslizando aqui sobre esse trilho. E ele diz o seguinte, ó, essa barra metálica é tracionada por uma força F de T, né, essa aqui é representada, tal que a posição horizontal da barra em relação ao trilho X de T varia senoidalmente no tempo com o período T, conforme mostrado no gráfico a seguir. Então, o movimento dessa barra, né, ele descreve ele varia de forma senoidal, né? Uma função senoidal. Então ele é representado aqui por esse sinal aqui, ó, né? E o período desse sinal, né, desse movimento aqui da barra, ele tem um período aqui t, né? E a amplitude, né, máxima aqui desse sinal, né, ele é o w. Pois bem, e aí ele diz aqui, ó, nesse aparato as resistências do trilho e da barra metálica são desprezíveis em comparação com a resistência R do circuito. Ou seja, o problema ele está ignorando, né, a resistência do material, né, da barra, que constitui essa barra metálica, e também está desprezando a resistência do material que constitui o trilho, porque elas são tão pequenas comparada ao valor da resistência R aqui do resistor, né? E aí ele diz o seguinte, ó, sendo assim, a corrente induzida aí de T, mostrada na figura, aí tem aqui as 5 afirmativas. A primeira afirmativa diz o seguinte, que a corrente induzida aí de T, mostrada na figura, né, é positiva quando a barra está se deslocando em direção ao resistor R, ou seja, quando essa barra aqui está se deslocando em direção ao resistor R, ele está afirmando que essa corrente aqui é positiva. Uma outra afirmativa que ele diz é a seguinte, aqui na letra B, ó, atinge, ou seja, a corrente induzida atinge a sua máxima intensidade nos instantes de tempo t, em que a barra está na posição x de t igual a zero. Então, o que ele quer dizer? Quando a barra estiver em x de t, né, ou seja, quando for zero, nos pontos aqui em que o movimento da barra tiver aqui no eixo, né, zero, no eixo do tempo, né? Então x de t igual a zero, ele afirma que essa corrente aqui ela atinge o seu valor máximo, né? Uma outra afirmativa, na letra C, ele diz que essa corrente induzida tem sua amplitude independente da resistência R. Ele está dizendo aqui que a amplitude, né, do sinal dessa corrente, né, essa corrente está variando no tempo, né? Então ele está afirmando aqui na letra C que essa amplitude ela não depende de R, né? A outra afirmativa que está sendo dada é que que a corrente induzida tem sua amplitude independente do período t da oscilação da barra. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que a amplitude da corrente induzida ela não depende do período em que essa barra aqui, né, ou seja, ela completa o seu ciclo, né, ou seja, o tempo, né, que está associado também com a frequência, né, ou seja, ele está afirmando aqui que
independente, né, do tempo em que essa barra completa um ciclo, né, isso não vai interferir na amplitude da corrente, né? Seja lá qual for o tempo que a barra vai completar o seu percurso completo, né, o seu ciclo completo, isso não irá interferir na amplitude da corrente induzida. Isso é o que está sendo afirmado aqui na letra D. E por fim, na letra E, está afirmando que a corrente induzida ela tem um período de oscilação igual a 2 vezes o período T, ou seja, 2 vezes T. Então ele está dizendo aqui que o período de oscilação da corrente, né, vai ser igual a 2 vezes o T, ou seja, 2 vezes o período T. Então o que eu vou fazer aqui é comentar cada afirmativa dessa e dando aí o meu entendimento a respeito de cada um deles, ok? Então, seguindo aí na resolução, então temos o primeiro comentário aqui, que é a afirmativa A. Então, na afirmativa A, ela está dizendo que a corrente induzida ela será positiva quando a barra estiver se deslocando em direção, né, no sentido ali para a resistência, né? Então, imagina aqui a barra, né, e eu movimento ela da direita para a esquerda, né, olhando aqui para a tela. E aí, como é que a gente vai saber se essa corrente que vai estar sendo induzida será positiva ou negativa, né? Vai depender de um sentido de referência, né? Como o enunciado ele nos dá aí no desenho, ele arbitra aqui um sentido, né, de corrente. Então, se a corrente que vai ser produzida aqui, né, devido a esse movimento, ela tiver o mesmo sentido que essa corrente definida aqui pelo enunciado, então se ela tiver no mesmo sentido, então ela será positiva, e aí essa afirmativa A será correta. Mas se a corrente for no sentido induzida for no sentido contrário, então isso quer dizer que ela é negativa, e aí essa afirmativa aqui é errada. Então, para a gente poder fazer essa análise, então vamos olhar para o desenho da seguinte maneira. Veja que aqui, né, estou considerando aqui que a barra está no seu repouso aqui, né, no zero. E veja que aqui ela está se deslocando, né, com uma força F de T aqui, eu chamei F de T, no sentido ali, né, para o resistor. Então observe o seguinte, que quando eu tenho um movimento, né, lembrando que eu tenho linhas de campo magnético entrando no plano da tela aqui do computador, né, ou do papel, né, e de acordo com o enunciado, né, esse campo magnético ele é constante, então não há variação, então ele está ali perpendicular ao plano da tela aqui do computador, né, assim dizer. Então, nesse caso, quando eu movimento a barra da direita para a esquerda, né, que está indo sentido ao resistor, se a gente usar a regra da mão direita, lembrando que essa barra aqui ela é metálica e a carga que está aqui nesse material são elétrons, né? Então, os elétrons aqui eles estão sendo submetidos a uma força magnética. Então, se a gente observar e fazer aquela regrinha da mão direita, a gente vai ver que, como se trata aqui de uma carga elétrica, de um elétron, na verdade, né? Ou seja, uma carga negativa, ela vai ter a força magnética, ela vai estar para baixo. Isso quer dizer que os elétrons estão sendo acumulados nessa parte superior aqui, ficando essa parte aqui positiva. Isso é o que a gente chama-se de efeito Hall, né? Quando um material, né, condutor, ou semicondutor, ele é submetido a um campo magnético, é produzido nele aqui uma diferença de potencial, né? E por convenção, a corrente ela foi do positivo para o negativo, então
a corrente induzida estaria fluindo do polo positivo aqui, né, produzida aqui nessa barra metálica, e estaria vindo no sentido horário. Então aqui, como eu havia dito, né, então quando você tem aqui uma barra condutora, né, submetida a um campo magnético, vai surgir aqui nos extremos aqui dessa barra, né, uma DDP, né? E aí, né, como tem um circuito fechado aqui, isso vai proporcionar ali uma corrente, né? Vai produzir aqui, vai ter uma corrente aqui que é devida aí a essa variação aqui que está tendo do fluxo, né? Então, quando é feito esse movimento, né, daqui do ponto zero para cá, observa que houve ali, né, uma diminuição ali, uma variação no fluxo, né? Então, se a gente olhar lá para a lei de Faraday, a lei de Faraday, né, por definição, é igual a taxa de variação do fluxo no tempo. Então, se eu tenho uma variação de fluxo no tempo, eu vou ter ali uma tensão induzida. Se associado a essa tensão induzida eu tenho um circuito fechado, eu vou ter ali também uma corrente induzida. No caso, essa corrente aqui, ela é contrária ao sentido da corrente que foi adotado aí pelo problema. E por que isso, né? Vale lembrar que a lei de Faraday, né, também chamada de lei de Faraday e Lenz, né, porque aquele sinal de menos que aparece lá na expressão da lei de Faraday, ela é um complemento aí do que Lenz, né, observou. Porque Faraday observou que quando há uma variação de fluxo, há um surgimento de tensão induzida. E Lenz observou que quando se varia, né, esse fluxo, a tensão induzida, né, ou a corrente induzida, ela vai produzir um fluxo que vai tender a ser contrário a essa variação. Como assim? O fluxo está associado ao campo e à área, né? Ou seja, a quantidade de linhas, né? O fluxo é a quantidade de linhas de campo que atravessam uma determinada seção reta. Então, se a gente observar, quando a barra metálica estava nessa posição aqui, a área onde se tinha ali mais linhas de campo era nessa condição. Então, na medida que vai se movimentando aí a barra metálica no sentido ali do resistor, você veja que vai diminuindo a área, né? Ou seja, você vai diminuindo as linhas de campo. Então, você vai diminuindo o fluxo. Então, se diminui o fluxo, a tendência seria diminuir a tensão. Então, o que acontece? O efeito que ocorre é o contrário. Vai surgir aqui uma corrente induzida que também vai produzir um campo magnético aqui que vai tender a se somar com o campo magnético que já está presente aqui para tentar compensar a variação que foi perdida, né? Assim, a quantidade de fluxo, né, que foi diminuída, e manter o mesmo nível ali de tensão induzida, né, ou o mesmo nível de corrente ali induzida. Então, na verdade, é isso que a lei de Lenz ela propõe, né? E por isso ela usa aquele sinal lá. Quer dizer, isso é uma parte, né? Então, se eu estou diminuindo o fluxo, ao invés de eu estar diminuindo a tensão induzida, o efeito que vai ocorrer aqui é de induzir uma corrente tal, num sentido que essa corrente também vai produzir um campo magnético que vai se somar, no caso aqui, ao campo magnético existente para tentar manter o mesmo valor ali, né, de tensão induzida, né, o mesmo valor da tensão induzida. Então, nesse caso, a corrente aqui induzida está fluindo no sentido contrário. Então, isso quer dizer que essa afirmativa A em dizer que a corrente induzida ela é positiva, né, quando a barra se desloca, né, ali em sentido. Aqui está como direção, né, mas a gente pode dizer que é o sentido, né? Está indo de encontro ali ao resistor, né? Então essa alternativa ela é incorreta.
Caso fique dúvida com relação a essa explicação, pode deixar aí nos comentários que eu tento esclarecer melhor. Eu pulei a letra B, depois eu explico por quê. Aí eu vim para a letra C. Na letra C, a afirmativa, né, ele diz que a corrente induzida, a amplitude dela não vai depender da resistência R. Isso não é uma verdade, por quê? A gente sabe que a corrente, no caso a resistência elétrica, ela é inversamente proporcional à corrente. Ou seja, se eu tenho um aumento de resistência, eu vou ter uma diminuição de corrente, né? Então, né, vamos supor que à medida que eu vou variando a minha resistência elétrica no circuito, né, eu vou ter ali também, mantendo, né, vamos supor que eu mantenho aqui a tensão, né, digamos assim. Então, inicialmente eu vou ter uma corrente. Então, se eu variar essa corrente aqui, se eu variar esse resistor aqui para um valor maior, né, eu vou cada vez mais diminuir a amplitude da corrente. Se eu diminuo o valor desse resistor aqui, eu vou cada vez mais aumentando a amplitude da corrente. Então, essa afirmativa dizer que a amplitude da corrente induzida não dependerá da resistência R, isso não é verdadeiro. Então aqui, essa resposta é incorreta. Na letra D, a afirmativa, né, que é dada é que a amplitude independe do período T da oscilação da barra. Isso também não é verdade. Por quê? O período, né, o período está associado à frequência, ou seja, está associado ali a variação, né? Então, como a tensão induzida depende da taxa de variação de um fluxo, e esse fluxo também depende, e com isso, né, com essa variação do fluxo, eu tenho uma tensão, né, e quanto mais rápido, né, eu variar o meu fluxo, isso vai refletir na minha amplitude de tensão. Então, como aqui o circuito está associado, está interagindo, né, essa tensão induzida com a corrente que nós estamos analisando, então não dá para desassociar uma coisa da outra. Então, se eu tenho uma variação, se eu vario, né, a minha barra, diminuindo ali o tempo em que ela consegue completar um ciclo, eu também vou alterar a amplitude do meu sinal. Então, a amplitude da corrente está associada a essa variação, né, ou seja, essa oscilação da barra. Então, aqui essa afirmativa também não é coerente, ou seja, não é correta, né? Porque a amplitude também ela vai depender desse período de oscilação da barra, beleza? E na afirmativa dizer que o período aqui de oscilação da corrente é igual a 2 vezes o tempo, 2 vezes o período, né? Isso também não é verdade, porque ela vai seguir, né, o mesmo período, né, de quem está gerando essa corrente. Então eu tenho um sinal aqui que vai estar variando de tensão, né? E esse sinal de tensão ele vai estar oscilando e a corrente vai acompanhar essa oscilação também. Então eles vão estar no mesmo período, né? Pode até estar deslocado, né, defasado, né? Pode acontecer. Nesse caso aqui não, porque é um resistor, mas o circuito, né, ele não tem característica para dobrar o tempo de oscilação da corrente, ou seja, então essa é uma afirmativa aqui que não é correta. E meio que lá, né, se a gente olhar no início, lá na representação gráfica do sinal de oscilação da barra, vai ver que propositalmente colocaram lá, né, representaram o sinal em 2 ciclos, né? Então
levando a pessoa a chutar errado. Agora, né, antes de analisar a letra B, eu vou só fazer algumas definições, embora eu já até comentei alguma coisa, né, a respeito. Tirando do que é apresentado no problema, a gente pode modelar aí a equação que define aí o movimento da barra metálica dessa maneira aqui, né? É uma função senoidal. Então eu tenho eu tenho o W aqui, que é uma constante, né? Que é o valor máximo, né? Que o sinal atinge. E temos aí o seno de um ômega t, que é um ângulo, né? Como aqui o eixo do tempo aqui das abscissas está baseado em tempo, né? Tá graduado em tempo. Então eu considerei aqui o ômega t, né? Porque aí são radiano, né? Uma outra definição é a lei de Faraday, de Lenz, né? Que é a tensão induzida é igual, né, ao negativo aí da taxa de variação do fluxo no tempo. E o fluxo está associado aí, né, ao vetor campo elétrico, ao vetor campo magnético vezes a área, né, o vetor área, vezes o cosseno entre esses dois vetores, né? Como aqui o campo ele é constante, perpendicular ao plano, né, aqui da tela, então o vetor área, né, o vetor que representa a área, que também é ortogonal ao plano, então ele está em fase aí com o campo magnético. Então isso quer dizer que esse ângulo θ aqui é igual a zero. Então o cosseno aqui é 1 e o fluxo resulta aí apenas no produto entre o módulo do campo magnético vezes o módulo da área. E agora vamos analisar a afirmativa B, né? Eu deixei ela por último porque ela que é a resposta certa. Eu só vou explicar por que ela é a resposta certa. Ele diz que a corrente induzida de T, ela atinge a sua máxima intensidade nos instantes de tempo T, em que a barra está na posição x de t igual a zero. Então, só para não confundir, aqui não está dizendo que o tempo é zero, tá? Na primeira, assim, olhando aqui imediatamente, não está dizendo que o t é igual a zero. Está dizendo que a corrente induzida ela vai atingir o seu valor máximo quando o tempo t for tal que vai levar essa função x de t a ser igual a zero. Entendeu? Então, quando a barra estiver na posição zero, então o tempo poderia ser qualquer tempo, né? Eu só estou esclarecendo isso para não ficar confuso, tá? Então, vamos lá. Um primeiro passo é relacionar o seguinte, que a corrente ela está associada aí pela lei de Ohm à tensão dividida pela resistência. Tanto a corrente quanto a tensão ela é função do tempo, né? Ela varia com o tempo. O ângulo de fase entre o vetor área, né, que é perpendicular ao plano, né, e o campo magnético, vetor campo magnético, ele é 0 graus. Né? Isso aqui eu falei um pouco no slide anterior. Então, fazendo as devidas substituições, né, então eu tenho aqui, pela lei de Ohm, né, que tensão dividido por R é igual a corrente. Então, a tensão induzida aqui ela é igual a menos a taxa de variação do fluxo pelo tempo. Desdobrando um pouco mais aqui, porque o fluxo aqui... Então, desdobrando um pouco mais aqui, né, o fluxo, né, é definido aqui por essa expressão. Lembrando que o cosseno desse θ aqui é 1, né, então resulta só em o campo magnético, o módulo do campo magnético vezes o módulo da área. Né, então, aqui continuando. Lembrando que o campo magnético ele é constante, então ele sai aqui para frente, né? Então o que é variável é a área. Né? Lembrando que ela tem uma altura fixa, mas se a gente voltar aqui, veja o seguinte, ó, a altura aqui, né? A largura aqui, ela é fixa, mas
eu estou variando aqui, né, devido ao movimento aqui da barra. Então a área, né, por onde está passando as linhas de campo magnético, ela está sendo influenciada aí por esse movimento, né? Então em algum momento vai ter maior área e em alguns momentos vai ter menor área. Então a área está variando por conta desse eixo aqui que eu estou chamando de X, tá? E aí, quando eu pego aqui, né, então a área é igual largura vezes o comprimento, né? Então eu tenho aqui que é L vezes X de T, né? E eu pego o L, que é constante, vou colocar aqui para frente e derivo aí a função X de T, que está associada ao movimento da barra. A função x de t é 1 ômega seno de ômega t, fazendo essa derivada aqui, chegamos a essa expressão. Aqui, pessoal, não precisamos ficar preocupados em qual é o valor desse termo aqui. Isso aqui é uma constante, tá? Todos os termos aqui são valores constantes, é um número. O que a gente precisa analisar aqui é em que momento que a corrente de T atinge o seu máximo valor. Porque é isso que está dizendo aqui, atinge sua máxima intensidade nos instantes de tempo t em que a barra está na posição x de t igual a zero. Então, se a gente olhar para essa expressão, aqui é uma função cosseno. Então, em que momento essa corrente aqui, em módulo, vai atingir o seu valor máximo, né? Quando t for igual a zero. Porque quando t for igual a zero, esse ângulo aqui, né, ele vai ser zero. E o cosseno de zero é 1, então nós temos aí o máximo, né, a amplitude máxima, né, alcançada aí pela corrente. Então, quer dizer que a corrente induzida ela vai atingir um valor máximo quando t for igual a zero. Ok. Agora, quando t igual a zero, significa que o x de t também vai ser igual a zero? A gente pode observar. Como eu já tinha mostrado lá, o x de t é uma função senoidal, que também depende do tempo. Então, quando o tempo for zero, né, quando o tempo for zero, o ângulo aqui vai ser zero. Então, eu tenho seno de zero. Seno de zero é zero. Logo, meu x de zero é zero. Ou seja, quando a minha corrente induzida, num tempo t igual a zero, ela atinge o seu valor máximo, o movimento isso vai acontecer exatamente no momento em que a barra passa pelo ponto zero. Ou seja, quando x de t é igual a zero, né? Então, essa afirmativa aqui, ela é a correta, né? Então, analisando aí as equações, né? Então, quando t é igual a 0 segundos, a corrente induzida atinge o seu valor máximo, ao passo que a equação que modela o deslocamento da barra metálica, sendo ela uma função senoidal, resultará em um x de t igual a 0. Sendo assim, a afirmativa B está correta. Então, espero ter conseguido esclarecer aí, compartilhando esse raciocínio com vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E caso queira perguntar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, de repente a linha de raciocínio que eu usei ficou um pouco mais difícil de compreender e de repente vocês têm uma compreensão um pouco melhor da que eu falei, também é válido, pode deixar aí nos comentários que eu estou aqui para aprender também. Embora eu estou aqui publicando o vídeo, mas não quer dizer que eu sei mais do que vocês, ok? Então, forte abraço a todos aí e até uma próxima. E não esqueça aí se foi útil aí o conteúdo para vocês, compartilhe aí nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Isso ajuda ao YouTube a ficar divulgando o canal, né? E até uma próxima.